Olá mais uma vez, com vocês aqui no Evangelho da Graça. Estamos meditando nas parábolas do Senhor Jesus. Eu queria convidar você para meditarmos na parábola, também uma parábola pequenininha, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Essa parábola, semelhante à que nós falamos anteriormente, é uma parábola que revela o valor do Senhor Jesus Cristo. Assim como na parábola do tesouro escondido no campo, o tesouro é Cristo, assim também na parábola da pérola de grande valor, a pérola representa o Senhor Jesus Cristo. Então, qual foi a necessidade de Jesus contar duas parábolas bem parecidas? Porque na primeira, um homem arou um campo e encontrou um grande tesouro e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Na segunda, que nós lemos aqui, um homem procura e negocia boas pérolas. Então, a gente deduz que aquele homem já tinha valores. Ao contrário da parábola anterior, aquele homem não tinha nada. E ele compra em um campo que aparentemente não tinha nada, um tesouro de grande valor que ele havia escondido. Agora esse homem não, esse homem tinha vários valores, várias pérolas valiosas. A pérola é até hoje muito valioso, mas naquela época valia ainda mais. A maneira de obter uma pérola, muita gente acabava morrendo tentando obter. Não havia nenhum equipamento sofisticado para um mergulho. Então, diz a história que os homens amarravam pedras com cordas e eram lançados ao mar, e aquela pedra então o puxava para o fundo, e ali ele tentava encontrar uma ostra que possuísse em seu interior uma pérola. E tinha que fazer isso muito rápido, cortando a corda e tentando voltar à superfície, o que muitas vezes não acontecia. Daí a razão pela qual os judeus tinham muito medo do tipo de morte que Jesus narrou, né? Da pedra amarrada. Jesus cita ali ao pescoço e ser lançado na profundeza do mar, porque eles tinham por certo que alguém que morresse nessa avareza não herdaria aí o reino. Portanto, era uma aposta arriscada e era um item de um valor preciosíssimo. E esse homem tinha várias. Ele procura e negocia boas pérolas. E quando ele acha a pérola de grande valor, vende tudo o que possui, inclusive as outras pérolas, e compra aquela. É muito comum vermos pessoas que chegam até Jesus sem nenhuma convicção, como a parábola que nós contamos, a parábola anterior. Um homem chega até Jesus sem ter valor algum, sem ter nenhuma percepção do que é a verdade, e de repente ele encontra Jesus e abre mão do pouco que tem e abraça Jesus. Agora nós vemos também histórias de pessoas que carregam convicções, valores, mas ao encontrar Jesus abrem mão disso e abraçam Jesus como aquilo que há de mais precioso, a verdade e a vida. Um dos casos mais interessantes é narrado em um livro denominado O Mais Relutante dos Convertidos. Conta a história do cristão C.S. Lewis. É um inglês, você deve conhecê-lo pelos seus livros que se tornaram agora filmes. Ele é o autor
das Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis, ele, por muito tempo, ele era de maneira convicta ateu, até que ele mesmo, confessando, ele disse que ele não pôde suportar mais a percepção que tomava conta do seu ser, de que, de fato, Jesus era o Senhor, e de que era Deus, e que, de fato, era alguém que o atraía de modo irresistível. Assim ele se sentiu atraído, assim ele se converteu ao Senhor, e assim ele se tornou uma bênção. Eu não sei se você tem valores que conflitam com Cristo. Você precisa sempre estar avaliando. Perceba o que Cristo é e perceba o que cerca você. Se você tem alguma coisa que quer levantar no seu interior, mas que não tem a ver com o que Cristo ensina, essa coisa deve ser abandonada. Isso é uma pérola de um valor inferior. Porque você sabe que no dia da sua salvação foi assim. Você se sentiu tocado por Deus e não havia salvação senão em Cristo Jesus. Foi por isso que você correu para Ele. Valorize-o, ame-o, adore-o, glorifique-o com tudo que você pode. É muito importante que eu e você tenhamos essa percepção. O reino de Deus é semelhante a um homem que, tendo achado um tesouro, abre mão de tudo e abraça o tesouro. É semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, tendo achado a pérola de grande valor, abre mão de tudo e compra aquela pérola. Se eu e você já encontramos o tesouro de grande valor, já encontramos a pérola de grande valor, é devido também que a gente siga valorizando e reconhecendo o valor dessa aquisição que não custou dinheiro. Foi de graça, por graça e pela misericórdia de Deus. Deus te abençoe.